pode ser o espírito, nem o espírito pode ser a alma. Porque a Bíblia divide. Nós vamos ler aí em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Tiago vai colocar ali, pode colocar na NVI mesmo. 1 Tessalonicenses, bota a tela escura que fica melhor de... Oi? Aí, ó. Vocês... Por isso que é bom notar, irmãos. Você pode colocar em cima aí, triunidade do homem, se quiser, ou espírito, alma e corpo, para dar início à matéria, né? Vamos ver o que diz. Quem escreveu a carta de Tessalonicenses para Tessalônica, que era essa cidade? Quem foi que escreveu? Foi Paulo. O apóstolo Paulo, viu? E ele vai nos dar uma dica, ó. Porque eu aprendi, eu não entendia. Eu pensava que espírito, alma e corpo, eu pensava que espírito e alma era uma coisa só. Mas espírito e alma não é uma coisa só. Espírito é uma coisa e a alma é outra. Amém? Tá gravando direitinho. Então vamos ver aqui. Eu estou usando o microfone por causa da gravação. Porque para eu enviar no WhatsApp fica mais qualidade. Olha, dá para vocês verem aqui que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Veja que Deus está interessado na santificação do homem. E essa santificação ela se dá nos 3 níveis, espírito, alma e corpo. O nível número 1 dessa santificação no espírito começa no novo nascimento. Amém? Aí veja que há um interesse em Deus para que santificar o homem inteiramente. O homem ele deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo. O primeiro processo de santificação é aonde? É aonde, irmã Patrícia? Por isso que eu perguntei. Eu sei quando você está muito, ó. Muitas vezes eu percebo, você é longe demais. Olha, eu vou repetir. Deus se interessa na santificação do homem nos 3 níveis: espírito, alma e corpo. A primeira santificação que acontece no homem é quando ele nasce de novo. Então acontece aonde? No espírito. Por isso que estudo, irmão, a gente tem que estar muito concentrado para poder a gente aprender. Amém? E a gente não é santificado no espírito, só que a alma não é santificada. A alma vai ser renovada. Como é que a alma é renovada? Ouvindo a palavra, lendo a Bíblia. Aí você vai... Porque a alma ela é o intelecto, ela é a mente, é seus pensamentos. Aí você renova com a palavra. Amém? É por isso, irmão, que a gente tem que ter cuidado com a nossa alma e o alimento que a gente está expondo em casa para os nossos filhos. Vocês vão entender por quê. Por exemplo, tem um filme que eu estava observando, chama... um rapazinho assim, um novinho, é aqueles desenhos computadorizados. É o Chefinho, parece o nome. Chefinho. Eu não assisti, mas Daniel disse que assistiu um pouco. Foi ver com os meninos, aí foi assistir. E ele disse que ele é todo mandão. Então preste atenção, você assiste um filme desse em casa com seus filhos, aquilo que ele está transpassando para seus filhos está alimentando a alma dos seus filhos. E os seus filhos estão aprendendo um procedimento de ser daquela forma que eles estão vendo. Eles estão entendendo que tem que ser assim. Você pode observar que a maioria dos filmes, as crianças elas são rebeldes, os filhos são rebeldes com o pai, com a mãe. E no final, quem tem razão é os filhos ainda. E a mãe e o pai não tem razão não. Por quê? Ali é um ensino errado. Está entendendo que Satanás, a proposta de Satanás é essa. Aí você abre o leque, abre a televisão, que a televisão é um olho, é uma forma de entrar dentro da sua casa, e você expõe... Poderoso Chefinho, né? Aí você expõe para a sua casa coisas que vão ser ensinadas e vão entrar dentro da alma dos seus filhos, dentro da sua alma. Entendeu? E isso ali vai danificar
a criação dos seus filhos, a sua também. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá. Deus se interessa com a santificação do Espírito, diga, do Espírito, da minha alma e do meu corpo. Aí vamos lá, ó. Que todo Espírito, veja a divisão, vamos lá, todo mundo, que todo Espírito, alma e corpo. Houve uma divisão ou não houve? Por que Paulo ia expor pelo Espírito Santo essa divisão de alma, espírito e corpo? Se alma e espírito fosse a mesma coisa. Ele não ia dividir espírito, alma e corpo. Se ele dividiu é porque espírito é uma coisa, alma é uma coisa e corpo é outra coisa. Amém? O espírito é o homem interior. O apóstolo Pedro, que está com sono. Está segurando para não dormir. Se quiser ficar de pé, fica. Viu? O espírito é o homem interior. O espírito é um corpo espiritual. Está entendendo? A alma é o intelecto, as emoções, os pensamentos, sentimentos. Isso é o quê? A alma. E o corpo é corpo. Todo mundo já sabe o que é o corpo. Não é verdade? Você sabe ou não sabe? Agora o projeto de Deus, irmão, que a gente vai estudar, de vida após a morte, o projeto de Deus, escatologia também, é que a gente volte a viver no corpo. O projeto de Deus é que a gente volte a viver no corpo. Entendeu? Eu estava vendo um vídeo de uma libertação, e nessa libertação, o demônio dizia, o pastor disse assim, ele disse assim, quando a pessoa morre, todo mundo fica atrás de saber que hora vai ser o velório, como é que vai ser, todo mundo fica aquela agonia, né, aquele momento tenso. E no mundo espiritual também há algo acontecendo. Então, enquanto a gente está aqui procurando a hora do velório, como vai ser, que hino vai passar no carro de som, e isso e aquilo, comunicou para quem, se não comunicou. Enquanto está lá, no mundo espiritual, o espírito, o espírito naquele momento ali, ele está sendo destinado para algum lugar. Enquanto as pessoas estão na expectativa no material, no espiritual, se o espírito não tiver sido salvo, naquele momento ali, aqueles Exu que foram enviados para arrancar aquela alma, aquele espírito, eles estão agindo ali. Vocês estão entendendo? Então o pastor fazendo essa libertação, aí o pastor disse assim, falou alguma coisa lá sobre o corpo, sobre o espírito, sobre o corpo. Quando um rapaz descolou do corpo, que as pessoas estavam preocupadas com o corpo, aquilo, com o velório, e você estava lá. Com o corpo você não se preocupa não. Aí ele disse assim, o corpo, o demônio disse, o corpo, aí disse uma palavra lá que eu não me lembro, vai pro pó. Oi? É pó da terra. Foi, ele disse isso, é pó da terra. Ele não está interessado no corpo. Aí disse, se eu não me engano, disse essa carne podre, não foi? Essa carne podre, né? Eles estão interessados na alma, junto com o espírito, porque o espírito, que é o corpo espiritual do homem, é interligado com a alma. Estão entendendo? O espírito é interligado com a alma. Então, quando o espírito deixa, eles estão interessados naquela alma, naquele espírito, não naquele corpo. Aquele corpo ele vai se desmanchar. Aí, enquanto as pessoas estão muito agoniadas com as coisas dessa terra, o diabo está agoniado com a sua alma, porque ele quer a sua alma. Eles são pagos. Tem demônios. Não sei se é bom. Ela está ouvindo. Tem demônios, filha do Fábio, que são pagos para conquistar a sua alma. Eles são pagos no inferno para conquistar a sua alma. E se eles não conseguirem,
Existe eu acredito assim, né? Eu acredito que houve uma libertação, né? Nesse caso, o demônio falando da penalidade lá, pelo fato dele ter perdido uma alma. Como o reino de Satanás ele é bem organizado, eu acredito que isso seja real. Não vou dizer com 100% de garantia. Amém? Mas os demônios cada um tem demônios pagos para te derrubar, para te matar, para conquistar a sua alma. O propósito do diabo ele só tem uma forma de tocar em Deus, é roubando a sua alma. Você está entendendo? Então, veja que há uma divisão entre espírito, entre alma e corpo. Agora, na ressurreição, nós vamos receber o corpo de volta. Vamos viver eternamente com o corpo. Amém? Mas, como a gente está estudando a triunidade do homem, é só para você entender esse primeiro ponto, uma comprovação bíblica, que o espírito existe, que há uma separação entre o espírito, a alma e o corpo. O homem ele é só completo quando ele está espírito com alma e corpo. Quando ele está só em espírito, ele não é completo, ele falta alguma coisa. Porque Deus não fez o homem para viver como um anjo, quem está entendendo? Mas há um lugar, como a gente sabe na Bíblia, que a gente vai estar estudando em outras matérias, que os espíritos daqueles que partiram dessa terra estão repousando, que se chama o paraíso. Amém? Vocês creem que isso é real? Muito bonito as coisas de Deus. Não? Alma, espírito e corpo. Aí ele diz, de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dar um recado. Paulo diz, você tem que conservar irrepreensível a sua alma. Amém? Por isso que diz lá em Romanos, abra aí, Romanos 12, versículo 1. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 12, versículo 1, que a gente deve renovar ou conservar a nossa mente, renovar a nossa mente. 12, versículo 1. Vamos ler? Todo mundo pode ler junto? Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que se ofereçam, no caso, né? Versículo 2. Aí olha o recado que ele diz: não se amodem ao padrão deste mundo. O padrão desse mundo é a vida mundana. Ele está dizendo, não se amode. Esse padrão desse mundo. Aí ele vai dar um recado, mas transforme-se pela renovação de quê? Como é que eu renovo a mente? Como é que eu renovo a mente? Como é que eu renovo a mente, Jéssica? Tem na Bíblia. Como é que eu renovo a mente, irmã Eufrásia? O que mais? Ouvindo pregações. Alguma coisa que... a oração em línguas também. Porque você vai receber revelação de Deus. Edifica o Espírito, mas recebe revelação de Deus. Como é que eu faço para não renovar a mente, João Paulo? Mas existe algo que eu falei ainda agorinha que você pode fazer para não renovar a mente. Em vez de renovar com as coisas de Deus, renova com as coisas do mundo. Entendeu? Alguns tipos de programas que você assiste, você está danificando a sua mente. Ouvindo pessoas que não têm fé, incrédulas. Amém? São forma de você não renovar a sua mente. Então, para renovar a mente é o quê? Necessário meditar na palavra, necessário participar das reuniões. Para renovar. Renovar é o quê? Colocar a palavra de Deus dentro da sua mente. Amém? Aí Paulo diz assim, renove a mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Volta lá para o versículo. Então você entendeu que nós temos um espírito, uma alma e um corpo? Nunca diga assim, eu tenho um corpo
Eu sou corpo, alma e espírito. Diga assim, eu sou espírito que tem uma alma e moro num corpo, ou habito. Porque quem é você? Olha para sua irmã e diga, você é o homem interior que está dentro de você. Amém? Por isso que quando se faz um funeral, eles dizem assim, está sendo velado o corpo de Maria, de não sei quem, de não sei quem. Porque é o corpo, não é ela que está sendo velada. Ela não está ali. Amém? Está entendendo, irmã Damiana? Então, entendeu espírito, alma e corpo? Tem outra referência também, Hebreus 4:12, que fala isso. Vamos lá? Pois a palavra de Deus... Vamos ler todo mundo em voz audível? Bora, que eu quero que vocês participem. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela divide o que? Alma e... A palavra de Deus divide o que? Alma e espírito, e juntas e medula. O que é juntas e medulas? É o corpo. Amém? A palavra de Deus, ela o que? Divide, diga, divide. Amém? Você sabia que você será julgado por a palavra de Deus no dia do julgamento? Amém? Por exemplo, vamos supor que você morresse hoje, saísse do seu corpo hoje, e você começasse a dizer, Senhor, eu estava na igreja, eu fiz isso, Senhor, eu dava meu dízimo, eu fiz isso, mas a própria palavra vai ser esclarecida para você, e você vai ver que em alguma coisa você estava sendo pego pela própria palavra. E você vai ter esse reconhecimento. Você não vai ter nem o que dizer diante do Senhor. A própria palavra te julgará. Amém? É por isso que a gente deve sempre estar nos analisando e nos julgando a nós mesmos. Amém? Você entendeu? Quem entendeu? Espírito, alma e... Tem outro texto que é em Mateus 26:46. Que faz uma divisão também. É porque a gente aprendeu que a gente é essa pessoa que se vê aqui. Aí fica naquele intelecto, a gente às vezes dá mais crença no exterior do que no interior. É por isso que esse assunto vai te trazer uma realidade de quem você é. Estão entendendo? Vamos lá, Mateus 26:41. Vou ler algumas referências que traz divisão, como é estudo, é bom a gente ler. Vamos lá. Vigiem e orem. Vamos ler todo mundo. 3, 2, 1, já. Tá vendo? Outra divisão. Quer dizer, você que nasceu de novo, Jesus está dizendo assim, você por dentro você está pronto, mas a sua carne ela é fraca. Então a gente tem que ter vigilância. Vê se não é um combate, irmão. Eu travo uma luta, irmão, diariamente contra a comida. Se eu me entregar, eu vou comer todo dia o que mata meu corpo. Porque o que mata o corpo é mais gostoso do que o que não mata. Rapaz, um pão bem quentinho é melhor do que uma cenoura, não é? Mas a cenoura não mata e o pão mata. Amém? Então a Bíblia está dizendo, o seu espírito está pronto. Eu me vejo pronto no espírito. Mas a minha carne de vez em quando escorrega. É onde eu devo ter esse equilíbrio e esse cuidado. Amém? A carne é fraca, mas se o seu espírito, você estiver se fortalecendo o espírito, buscando, orando, se enchendo do Espírito Santo mais e mais, o seu espírito governará a sua carne. Amém? Vamos fazer um propósito, nós todo mundo junto? Dominar nosso corpo na comida? Eu quero
lutar, irmãos, para evitar aquilo que me mata mais rápido e que vai me adoecer. Porque assim, se eu governar minha carne agora, eu vou chegar com 50, 60, 70 anos sem doença. Porque, irmão, a fé não funciona com desobediência. Estão entendendo? Então, enquanto nós somos novos, nós podemos fazer isso. Há tempo para isso. Amém? O diabo ele tem muitas estratégias, irmão. Às vezes ele está matando uma pessoa de acidente, de alguma coisa desse tipo, com bebida, com cachaça, é uma forma dele matar. Mas ele mata os crentes com comida. E os crentes ainda criaram uma doutrina que não é bíblica, que diz assim: crente não bebe, não fuma, não mente, mas come que é uma beleza. Aí os crentes pegaram isso e estão comendo, ó. E o diabo está dizendo: estou matando aos poucos. Aí o crente fica diabético, o crente começa a ter vários tipos de problemas que vêm por causa da alimentação. Então o espírito sempre vai estar pronto. Amém? E se você buscar mais a Deus, aí é que ele vai estar pronto. Ele está pronto porque ele nasceu de novo, mas você precisa também encher ele. Mas que o seu espírito venha governar o seu corpo. É mais uma divisão entre espírito e corpo. E o outro texto é João 3, versículo 6. Você pode notar todos esses versículos, viu? Esses versículos falam da divisão do espírito, da alma e do corpo. O que nasce da carne é carne. Vamos ler? O que nasce da carne é o quê? Carne. Mas o que nasce do espírito foi o que eu estava lhe dizendo. Quando o homem nasceu do ventre, ele nasceu da carne. E quando é que ele nasceu do espírito? Quando ele se entregou ao Senhor. Ele nasceu do espírito. Amém? Mais uma divisão entre carne e espírito. E o outro versículo, Romanos 8:10, diz assim: mas se Cristo está em vocês, onde é que Cristo está em nós? É no Espírito, pelo Espírito Santo, amém? Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Amém? Está entendendo agora por que a gente tem que morrer? O corpo tem que adormecer? Porque o corpo está morto por causa de quê? Do pecado. Está morto, não tem solução mais para o nosso corpo. É necessário ou morrer ou ser arrebatado, que vai haver a transformação no corpo. Está morto o corpo. Amém? Por causa de quê? Do pecado. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. Quem é a nossa justiça? Quem é a nossa justiça, nego? Hã? Não, é uma pessoa que morreu e sacrificou por nós. Jesus. Jesus é a nossa justiça. Hã? Então, Jesus é a nossa justiça, nós somos justificados por meio dele. Porque ele foi punido. Amém? Jesus, ele morreu também. Ele foi sacrificado também. Ele foi o preço mais alto que foi pago. Teve que ressuscitar. E Jesus provou o inferno, irmão. Não é brincadeira não. Jesus provou o inferno. Às vezes as pessoas não entendem. Diz Jesus, ele foi lá no inferno. Não, ele provou, ele foi nosso substituto. Ele provou aquilo que era para a gente provar. Se ficar com sono, fique de pé. Vem mandamento. Eu vejo você fazendo assim, ó. Fique de pé. Amém? O corpo está morto, mas o espírito está vivo. Agora vamos para Mateus 26. Falta 15 minutinhos só. Mateus 26, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 33. Volta aí, Tiago. Jesus já existia com o Pai
antes dele vir à terra. Ele ganhou um corpo, amém? Ele recebeu um corpo para que ele pudesse vir a essa terra ser sacrificado em nosso favor. Amém? Essa cena, irmão, é uma das cenas mais fortes que tem, que vai mostrar também que Jesus tinha uma alma, que Jesus tinha um sentimento também. Amém? Vai mostrar também que Jesus foi tentado. Vai mostrar também que Jesus tinha um corpo. Vai mostrar que Jesus chorou. Foi um dos últimos momentos antes dele ir à cruz. Amém? E vai mostrar os sentimentos da alma dele também. Nós vamos compreender um pouquinho da alma. Vamos lá? Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem. Jesus estava conversando com Pedro. Isso era lá no jardim de Getsêmani, pouco tempo antes da crucificação. Que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Versículo, vá, pulando. Respondeu Jesus: eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Vá, pode pulando. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vá. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, que era um jardim, e disse-lhe: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 discípulos, os 2 filhos de Zebedeu, começou a o quê? Jesus começou o quê? E o que mais? E angústia? Onde é que ele estava se entristecendo? Na alma. Angústia e tristeza fazem parte de quê? Da alma. Amém? Versículo 38. Disse-lhe, olha, e ele vai e confirma com as próprias palavras dele. Ó. Disse-lhe então: a mim o quê? A alma. É por isso que a gente, não pula agora não, Tiago. É por isso que a gente, às vezes, quando você está choramingando, se reclamando, às vezes diz: estás na alma, né, bicho? Amém? Porque é a alma. Você não pode dar lugar para a alma. Você não pode dar chance para a sua alma. Amém? A sua alma sempre vai querer andar pelo natural. Porque a alma, ela só crê no que vê. Ela foi acostumada a crer no que vê. Ela foi acostumada a andar pelos sentimentos. Pelos sentidos. Quais são os sentidos? Quem sabe dizer os sentidos? Visão. Tato. Paladar. Audição. Qual é o outro? Alface. Amém? São 5. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Visão, alma, sentimento da alma. Amém? E tocar, tato. Ele precisava ver e tocar. Tem gente que só crê se ver, ouvir. São todos sentimentos da alma. A alma sempre vai querer andar pelo que é natural. Amém? A alma sempre vai querer puxar por o natural. Estão entendendo? Veja a alma de Jesus. Ele estava ficando triste. Por que ele estava se entristecendo? Porque estava prestes a passar pela crucificação. Seria uma provação para Jesus ou não? Seria. Por que era uma provação para Jesus? Não era porque ele ia sentir a dor física, mas era porque Jesus ia ser separado de Deus. Quem está lembrado que lá na cruz, o que foi que Jesus disse? Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ali, Deus virou as costas para Jesus. Por quê? Porque aquele momento ali, não é que Deus estava abandonando Jesus. É porque, preste atenção, o pecado que estava vindo sobre Jesus da humanidade, Deus não suportava aquele pecado. E por isso Deus virou as costas.
Jesus recebeu todo o pecado da humanidade. Então o maior sofrimento de Jesus não foi a cruz, como as pessoas botam naquele filme. Ele sofreu, foi chicoteado, furaram ele. O maior sofrimento de Jesus foi a separação de Deus. Quem está entendendo? Por um espaço de tempo, Jesus foi separado de Deus. Amém? Por isso que Jesus foi ao inferno. Porque ele foi o quê? Separado de Deus. Por causa do pecado do homem. Amém? Diga, Jesus foi ao inferno por causa do pecado do homem. Houve um julgamento, irmão, naquele momento. Quando Jesus estava no inferno, ele estava ali para ser atormentado, queimado. Porque ele estava sendo substituto do homem. Mas o julgamento de Deus veio sobre ele naquele momento. Deus ia julgar porque ele não é o juiz. O filho dele estava lá, o acusador estava lá, Satanás estava lá, os demônios estavam lá. Mas Deus estava sentenciando o julgamento. Como juiz de todo o universo, de toda a terra, ele tem um direito. Amém? Por que Jesus foi absolvido? Ele poderia ficar lá, mas por que ele foi absolvido? Porque na sentença de Deus, Deus não encontrou pecado dele, praticado por ele. Estão entendendo? Ele foi o substituto, então ele não era digno de estar ali. Por isso Deus retirou ele. E recriou ele como filho amado de Deus. Quem está entendendo? Amém? Então, o maior sofrimento de Jesus não foi a cruz. Foi a separação. É profundo ou não é? Aí se você num culto vai aprender isso, não aprende não, irmão. Aprende não, porque eu não tenho tempo de estar parando detalhadamente, lendo versículo, dando espaço para você me perguntar. Por isso que é a importância do discipulado. Amém? E nesse momento ele se entristeceu porque ele sabia que ele ia se separar de Deus. O filho sendo separado do pai, há uma tristeza ou não há? O filho que estava lá, que morava com o pai, que habitava com o pai, desde as eternidades. Ele não foi criado quando nasceu, não. Ele já existia. Jesus já existia, amém? Aí ele se entristeceu, ó. O que ele diz? Vamos ler aqui, todo mundo? A minha alma está profundamente triste. Todo mundo, vamos lá. 3, 2, 1. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, irmão, quando a sua alma estiver... estou com vontade de desistir de tudo. Estou com vontade de parar. Eu não perdoo. Alguém te faz um mal, você fica chateado. A alma. Amém? Tudo isso é a alma. Aí você fica aquele... O que é que a Bíblia manda fazer? Olha para seu irmão e diga, vigie e vá orar. Vá para o quarto, fica orando em línguas, até você vencer esse sentimento da sua alma. Amém? Não é forte? Vamos ver mais um pouquinho para frente. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Aí Jesus começa a orar. Ali havia uma guerra, porque a alma não queria obedecer. A alma de Jesus não queria obedecer. O espírito queria, mas a alma estava se inquietando. Amém? Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Vamos lá? Vamos lá todo mundo. Para não dar sono, vamos lá. Meu Pai... Bora, irmão. Abre a boca. 3, 2, 1. Vamos. 3, 2, 1. Já! Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Por isso que Jesus pediu para que Deus afastasse aquele cálice de separação dele. Jesus pediu. Amém? Ele pediu. Ele não pediu? Mas ele retrocedeu. Ele disse, mas não seja feita a minha vontade, da minha alma. Às vezes a nossa alma quer de uma forma. Aí ele vai dizer, seja feita a tua vontade. Amém? A nossa alma, irmão, é algo que é perigoso. Lembre-se disso, a nossa alma, ela quer andar pelos sentimentos. Você não foi feito para andar pelos sentimentos. Você foi feito para andar pelo Espírito. Diga, andar pelo Espírito é andar
em acordo com a palavra de Deus. Diga de novo, andar em espírito é andar em acordo com aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz perdoai, você diz não perdoa, isso é o quê? A alma. Mas andar em espírito vai lá e perdoa. Ah, pastor, mas se eu ficar me lembrando, é a alma que está lembrando. Vai treinando aí e isso vai sair. Amém? Versículo 40, vamos até o 43. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. Ele pediu, não foi para os discípulos orar com ele. Aí Jesus disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, né? Jesus perguntou a Pedro. Aí disse assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. Diga assim, a receita, repita comigo, a receita para a alma é vigiar e orar. Diga vigiar e orar. Vigiar, repita, vamos dizer um bocado de vez. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Sabe aquela hora que a gente está conversando e você está com vontade de dizer alguma coisa para alguém e o Espírito Santo diz dentro de você, não diz, aí você vai e diz. O Espírito Santo fica calado, não diz nada não. Tá? Aí o cara abre a boca e diz. E quando você diz, aí você diz, fim merda. Me arrependo, Senhor, me perdoa. Sua alma, irmão, é impossível. A nossa alma, ela é impossível. Nós temos que treinar, renovar a nossa alma. Renove a alma dos seus filhos, irmãos. Saiba o que vocês estão dando a ele. Nunca diga para seu filho, não faça isso não. Ao que você faz. Você faz, tipo assim. Você diz, ó meu filho, você bebe cerveja. Aí diz, ó meu filho, não beba cerveja não, viu? Aí você bebendo. Vai servir? Nunca. Amém? Isso é em tudo na nossa vida. Então a receita é o quê? Vamos lá. Vigiar e orar. Vigiar, todo mundo, e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Não adianta orar sem vigiar. Amém? Tem que vigiar e orar. Para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi até que versículo que eu disse? 43 mesmo? 44, né? Vai lá. E retirou-se outra vez para orar, e outra vez. Era uma guerra espiritual, irmão. Olha, meu pai, Jesus, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se... Deixa eu repetir. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém? Versículo 43. Quando voltou de novo, encontrou os discípulos. De novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44, nós fecha. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então foi quantas vezes que Jesus orou? Para vencer a alma.